Daremos início agora à nossa programação. Passaremos a palavra para Messias Melo, para fazer a sua exposição. E, no mais, é só aguardar depois o debate em relação ao tema que ele vai expor. O CNPD fez contato comigo, me convidou para vir conversar com vocês sobre sindicatos no Brasil, sobre a questão do modelo de organização sindical no Brasil. Como sempre eu nunca preparo uma palestra, raramente, né? Eu prefiro ir ver se a minha inspiração na hora funciona. Eu espero que funcione. Como Chagas vai falar sobre liberdade e autonomia sindical, eu não vou conseguir deixar de tocar nesse ponto. Antes de eu falar o que é a questão de como nós no Ministério do Trabalho vimos hoje o movimento sindical brasileiro, fazer rápidos comentários sobre a origem do sindicalismo no Brasil. Começando fazendo um comentário que eu tenho feito nos últimos tempos, e nem sempre os empresários gostam, que eu não conheço nenhum outro país no mundo que a palavra sindicato é usado para representar a instituição, a entidade representativa dos trabalhadores, e a mesma palavra sindicato é usada para representar a instituição representativa dos empregadores. Qualquer outro país no mundo, praticamente todos, quando se fala sindicato, quem ouve a palavra sindicato vê como sendo uma entidade que representa os trabalhadores. No Brasil, quando a gente fala sindicato, a gente tem que dizer sindicato dos trabalhadores, sindicato laboral, sindicato patronal. E um dos motivos é a origem de como chegamos aqui. Falando do ponto de vista dos trabalhadores, o sindicalismo no Brasil, enquanto entidade, organização representativa dos trabalhadores, né, bebe na raiz do anarquismo, né? Então, talvez todos não saibam, mas quem olhou um pouco a história do sindicalismo brasileiro vê que as primeiras organizações de trabalhadores assalariados, não estou falando das primeiras organizações de luta dos trabalhadores no Brasil, surgem no final do século XIX com o processo de imigração, de importação de trabalhadores, né, da Europa para o Brasil, para trabalhar no café, na lavoura do café em São Paulo, e também começando a participar e trabalhar nas primeiras fábricas que surgem no Brasil. Enquanto a organização de classe, todas nasce muito com essa experiência, né? Ou seja, quando digo importar, é porque naquele momento a economia brasileira estava se preparando para sair do escravismo, da escravidão. Então estava tomando medidas de terem outros trabalhadores, e como a visão de fábrica pressupunha, na visão das elites brasileiras de então, pessoas com capacidade de aprender a operar máquinas, e o entendimento que os escravos não tinham essa capacidade, então importou gente de um lado e substituiu mão de obra nas lavouras canavieiras Só que importaram muitos militantes anarquistas. Muitos militantes anarquistas vieram para o Brasil fugindo da repressão que se instalava na Europa depois das agitações de 48 na França, depois das agitações da década de 70 na Espanha, na Alemanha, na Itália. 70 por essa época de 70 é quando está a unificação da Itália. Os anarquistas têm uma atuação muito forte lá. Então muitos fugiram para cá. Fugiram e não deixaram suas ideias lá na Europa, vieram com suas ideias. E aqui ajudaram a construir as primeiras organizações de trabalhadores no Brasil. Organizações essas que, no geral, eram organizações de classe. Eram organizações horizontais, que reuniam todos os trabalhadores operários de uma cidade, né? Com alguma segmentação em setores econômicos muito ativos, ferrovias, né? Muito em ferrovia, gráficas, primeiras pessoas que produziam gráficos, os artesãos, né?
sapateiros e outros, mas quando você vê as primeiras greves do início do século XX, eram greves conduzidas por uniões operárias, horizontais, com todos dentro, pouca especificação. Então o sindicalismo no Brasil nasce com esse corte de classe. Os primeiros sindicatos, que nós conhecemos como sindicatos mesmo, já mais estruturados no século XX, fortes, por ferroviários e outros, aí já tem uma representação das primeiras fábricas, já começa a organizar os trabalhadores de determinadas fábricas, determinada estrutura econômica colocada. Este sindicalismo vai se mesclando ao longo do início do século XX, com a presença do anarquismo, mas com outros setores sociais que começam a atuar. Os ventos renovadores da Igreja Católica que começam a criar as uniões, os círculos católicos. E outro é os comunistas. Com a organização do Partido Comunista Brasileiro em 17, rapidamente os comunistas ganham influência e maioria na maioria dos sindicatos então existentes. Então, quando chegamos em 30, com o Estado Novo, com a Revolução de 30, depois do Estado Novo, há uma mudança sensível aí, a partir daí eu falo que a partir daí o Ministério do Trabalho e Emprego está presente, quando os teóricos do Estado Novo importam o modelo de organização sindical, o modelo de relações de trabalho italiano da Carta del Lavoro, fascista, que é a lógica de corporações. Não é à toa que o modelo que é importado na década de 30, era um modelo que não era horizontal. No modelo da CLT, não há uma central sindical. Porque a cabeça do processo organizativo, de um lado, tem os trabalhadores organizados em sindicatos trabalhadores, por categoria. Do outro lado, os empregadores organizados em sindicatos patronais, por categoria. E no topo, o Estado, que tinha o papel que era a cabeça, por isso que a lógica o nome de corporativo, era a cabeça do país que garantia a unidade do corpo. De um lado, os trabalhadores, dos empregadores, que era tudo do mesmo corpo. O modelo sindical brasileiro nasce, hoje vigente, nasce no Estado Novo, com sindicatos de corporações. Eu, nesses últimos anos, agora que estou no Ministério do Trabalho, eu tive a oportunidade e nasce dizendo que o sindicato, para existir, precisa ter um registro sindical. Precisa se regular, se registrar no Ministério do Trabalho e Emprego. Só tem a personalidade sindical, só pode desempenhar as funções sindicais aquelas entidades que conseguem o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Até ali, não havia essa exigência. Até ali, os sindicatos eram livres, os trabalhadores se organizavam como queriam, se autossustentavam esses sindicatos e viviam e lutavam a partir desse processo. Com o Estado Novo, passa a ter a necessidade do registro. E aí o primeiro momento de disputa muito significativa foi a resistência dos sindicatos existentes a se registrarem. A criação do que se começou a chamar de sindicatos amarelos, e os sindicatos que se registraram, que não tinha origem nessa história colocada, versus os sindicatos vermelhos, que eram livres, os livres, que estavam no processo livre. O problema é que os sindicatos livres não resistiram à exigência formal do registro. Porque os sindicatos registrados poderiam contratar direito para os seus trabalhadores com as empresas, com os sindicatos patronais, e além de ter acesso à contribuição sindical, além de ter acesso, naquele momento, a vários incentivos de governo para colocar. Então, em algum momento da história, os sindicatos hegemonizados pelos comunistas resolveram também se registrarem. E os anarquistas, aos poucos, foram se extinguindo. É engraçado que eu vi os primeiros livros, minha Secretaria de Relações de Trabalho é a responsável pelo registro sindical. É lá que estão os livros de registro sindical, os antigos.
Então eu encontrei, Chagas, os primeiros livros em que estavam registrados os sindicatos. Na época de Lidolfo Collor, que é o primeiro ministro do Trabalho no Brasil. E aí, apesar desse sindicalismo corporativo, ali tem sindicatos que eu achei super interessantes, que é sindicato de operários e camponeses. Alguns conseguiram se registrar ainda de forma plural, mas aos poucos foram sendo enquadrados nas categorias. E por que eu uso o termo enquadrado? Porque no modelo seletista que nós temos, e ainda vige até hoje, quem determinava qual o setor que podia ter sindicato e como devia ser o sindicato era o Estado. Via o enquadramento sindical, que era nada mais do que a localização num quadro chamado quadro das atividades e profissões das categorias. Aí você tinha indústria, metalúrgica, mecânica, elétrica, etc. Estava aqui, era um sindicato patronal. Do outro lado, na outra coluna, tinha trabalhadores na indústria metalúrgica, mecânica, etc. Então, o enquadramento sindical, a determinação pelo Estado de quais categorias podiam se organizar, foi uma principal intervenção do Estado na organização sindical brasileira. Enquadramento sindical este, que nós de processamento de dados, informática, tecnologia de informação, qualquer que seja o nome que queiramos ter, conseguimos em 1984. Até 1984 não podia existir sindicatos desse setor. Este setor estava colocado no sindicato, nesse grupo que se chamava Empresa de Assessoramento de Perícias, Agente Autônomo de Comércio. É um grupo grande dos agentes autônomos de comércio. Em 1984, consegue-se o enquadramento desse setor. Então, cria-se na tabela, no quadro de atividades e profissões, empresas de processamento de dados, empregados em empresas de processamento de dados. Naquele momento, se tentou que a criação fosse como categoria, também categoria diferenciada. Naquele momento tentou-se criar não como empregados de empresas de processamento de dados, sim como trabalhadores em processamento de dados, categoria diferenciada, para tentar organizar naquele momento se queria, organizar não só os empregados das empresas de processamento de dados, como também todos os analistas, programadores, operadores, perfuradores, era o nome que se usava, digitadores, qualquer que fosse a empresa. E não se conseguiu porque o ministro do Trabalho entendeu que esse setor não era uma profissão diferenciada. O modelo sindical brasileiro, portanto, foi constituído em 30 e 40 nesse formato das quadras de atividades e profissões, de um lado os trabalhadores, do outro lado as empresas, com a relação entre um e outro, com alguns outros tipos de sindicatos convivendo com estes sindicatos. Os sindicatos, algumas categorias de trabalhadores autônomos ou de empresas autônomas. E um bom exemplo que tem desse setor é o setor de condutores autônomos de veículos, que reunia inicialmente os taxistas e os caminhoneiros. Depois foi separado em dois. Condutor autônomo de veículos é o sindicato dos taxistas e o sindicato transportador autônomo de carga é o sindicato dos caminhoneiros. Então, o modelo dos autônomos são aquelas profissões que têm, aqueles setores econômicos que às vezes são empresariais, que têm uma vida autônoma, que você não está vinculado, trabalha sozinho. Junto com esse convive outro tipo de sindicalismo, tipo de sindicato, que são sindicatos das profissões liberais, das chamadas profissões liberais, advogado, médico, psicólogo e outras. Que no Brasil tudo acontece um pouco diferente, depois eu conto um pouco essa evolução, e categorias diferenciadas. Categoria diferenciada é aquela que tem uma motorista, por exemplo, que tem um estatuto, uma lei própria, que define um conjunto de exigências para o exercício da profissão. Não é uma profissão chamada profissão liberal. A profissão liberal é aquelas que tem uma regulamentação, tem uma formação universitária, tem um conselho, tem uma instituição corporativa de defesa da profissão.
Né? Categoria diferenciada é outro como motorista. O grande exemplo é o sindicato dos motoristas, que pega tantos motoristas, pode representar tantos motoristas, trabalhadores nas empresas de transporte, como motoristas de qualquer canto. Toda essa historinha começa a mudar em 88. Até aí não podia ter sindicatos de sindicalismo no serviço público. Na década de 30 até 88 não podia ter organização sindical no serviço público. Até 88, 85, 88, eu não sei exatamente a data, os empregados de empresas públicas também não podiam ter sindicatos. Porque eram equiparados nessa questão aos servidores públicos. Os primeiros sindicatos de processamento de dados informáticos surgiram em 84, 85, logo conseguiu enquadramento sindical para evitar ser impedido seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, não colocar na diretoria provisória empregados de empresas públicas. Para poder evitar que, apesar de terem sido criados em 84 e 85, fundamentalmente, àquela altura, pelos trabalhadores das empresas estatais, federais, estaduais e alguns setores de empresas privadas, mas naquele momento muito menores, a quantidade. Para evitar que o Ministério do Trabalho recusasse a carta sindical aquele sindicato estava se constituindo. Como nós estamos nesse período de 85 a 88, exatamente a chamada Nova República, ou seja, quando cai a ditadura. Cai não, né? Quando a ditadura faz uma transição para a democracia, né? Porque não houve uma queda, né? Assume em 85 Sarney. Nesse período de 85 a 88, o Ministério do Trabalho começa a flexibilizar, preparando-se para procurar o modelo pós-88. E o que é o modelo pós-88 da Constituição? É um modelo esquizofrênico. A Constituição brasileira, na questão sindical, é esquizofrênica. Durante a Constituinte, o que predominou no início dos trabalhos da Constituinte para a elaboração da questão sindical brasileira, a Carta de 88 é uma carta que é criticada pelos setores neoliberais como uma carta muito extensa, uma carta com muitos direitos. Como a Constituição portuguesa, como a Constituição de muitos daqueles países que naquele momento estavam saindo de ditaduras. Que se buscou no processo de luta, recuperação da democracia, colocar na Constituição o máximo de direito para aproveitar aquele momento de correlação de força mais favorável para tentar consolidar direitos. A Carta de 88 foi elaborada durante a maior parte do tempo como liberdade e autonomia sindical. O texto é livre a organização dos trabalhadores e das empresas no Brasil. Esse era o texto, o princípio que estava se constituindo, que é isso que está o artigo 8º da Constituição, é este o caput do artigo 8º da Constituição. O problema é que teve um momento na Constituinte, não sei se todos sabem, lembram, em que se deu o cavalo de pau do Centrão. O que foi o Centrão? Os setores conservadores do PFL e do PMDB, mais conservadores dos dois blocos, se juntaram e assumiram o controle do processo constituinte e pegaram o texto que estava saindo da Comissão de Sistematização, que era um texto mais à esquerda, mais avançado, e enfiaram nele um bocado de mudanças. Uma das mudanças foi aí que voltou a esquizofrenia da Carta na questão sindical. É aí que voltou a referência livre à organização sindical, mas respeitando a unicidade sindical, ou seja, a existência de um único sindicato na mesma categoria, numa mesma base territorial, cujo tamanho mínimo é um município. Esse processo aí, e mais, cria uma contribuição confederativa que estava sendo criada naquele momento com uma ideia de alguma coisa livre, contribuição confederativa independente da contribuição prevista em lei. A contribuição prevista em lei é a contribuição sindical e o imposto sindical. Então, esses dois efeitos aí do processo do Centrão trouxe para a Constituição brasileira uma esquizofrenia. Não há liberdade com unicidade.
A unicidade é uma imposição. Mas essa é a nossa carta sindical. O modelo que vinha sendo construído naquele processo sindical era de tentar trazer de volta para o Brasil o conceito lá atrás do passado, e que os sindicatos eram determinados pelos trabalhadores como queriam se organizar, e o que determinava de fato quem representava era a representatividade. Né? Poderia ter 1, 10, 20, 100 sindicatos. Quem representava é aquele que tivesse mais gente. Né? Porque nunca, nenhum setor no mundo defende, quando fala em liberdade e autonomia sindical, defende, na verdade, o que se rotula pluralismo, né, sindical, crise de qualquer jeito. Sempre teve, do ponto de vista da classe trabalhadora, a ideia de se construir estrutura de unidade. Porque há uma visão clara de quanto mais divididos os trabalhadores, pior para a relação com os seus patrões. Na maioria dos países onde tem liberdade e autonomia sindical, né, há modelos que permitem que os trabalhadores não se dividam frente ao patrão, com exceções. Este modelo sindical que nós praticamos no Brasil tem muitas raízes do corporativo, da 30-40, do modelo italiano naquele momento, mas tem uma coisa que não tem a diferença dos Estados Unidos, a diferença do Japão. O modelo europeu de organização sindical é um modelo de classe, grandes setores econômicos. Trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores bancários, trabalhadores do comércio, sempre são grandes setores que se organizam, mesmo quando existe mais de um tipo de sindicato, com exceção da França, a negociação coletiva é feita com todos, é um acordo só para todos os trabalhadores. Na França, não. O acordo coletivo é para cá, existe pluralismo, cada sindicato faz o seu acordo com a empresa. Eu posso estar cometendo alguns erros aqui, técnicos, mas como tem um advogado na mesa, ele corrige os técnicos. Estou falando da política. O modelo dos Estados Unidos é diferente. O sindicato dos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, porque lá cada estado tem sua legislação do trabalho, a negociação coletiva ou o sindicato dos metalúrgicos lá, representa o metalúrgico e todos os outros trabalhadores de qualquer empresa que votaram dentro da empresa para estar naquele sindicato. O sindicato dos caminhoneiros, que é um dos mais fortes dos Estados Unidos, ele representa caminhoneiros, servidores públicos, metalúrgico, porque por empresa os trabalhadores decidem onde querem ficar. Depende do estado. Tem alguns estados, para você conseguir aprovar, você tem que ter uma tal votação que é quase impossível os trabalhadores da empresa conseguirem o reconhecimento do sindicato naquela empresa. Tem estado americano que o acordo só vale para os filiados ao sindicato. Americano que, se a maioria dos trabalhadores optou pelo sindicato, todos são filiados ao sindicato, o acordo vale para todos. Cada estado tem seu modelo. Na maioria dos países da Europa, não. O acordo é para o setor econômico, para a categoria, para os trabalhadores da empresa. Em geral, na boa parte dos países tem a ideia de um acordo nacional que é feito pelas centrais sindicais sobre as questões gerais, depois tem acordo nacionais para o setor, depois tem um acordo local ou por empresa, mas sempre é uma negociação mais que estimula a unidade dos trabalhadores para o processo negocial. Na França, tem mais de um sindicato em cada empresa, pode ter, e cada um faz o seu acordo. Na Itália e na Espanha, tem mais de um sindicato por empresa, mas na hora da negociação todos têm que chegar a um acordo, compõem uma comissão proporcional ao número de filiados e negociam um acordo único. Portugal tem liberdade e autonomia sindical, mas na prática tem sindicato único para o setor econômico. A lei permite mais de um, mas não tem na prática, porque os trabalhadores optaram por ter um sindicato para o setor econômico. A Alemanha tem sindicato, liberdade e autonomia sindical, mas só tem uma central sindical e 11 sindicatos nacionais. Que estão se fundindo para se transformar em 7 sindicatos nacionais. Há uma tendência mundial, no que o Brasil está na contramão, de fusão dos sindicatos e sindicatos grandes. Usando a velha frase no início do século XX, que é melhor um sindicato de milhões do que milhões de sindicatos. Sem por decisão dos trabalhadores. No Brasil, não
não imperou o que impera em boas partes dos países da América Latina, com a exceção da Argentina e do Uruguai, de sindicatos por empresa, que é o modelo japonês, e tinha, na Europa tinha alguma tradição nessa linha que foi superada pelo sindicato por categoria por ramo econômico. Então, no Chile, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, é sindicato dos trabalhadores da Volkswagen, sindicato dos trabalhadores da Coca-Cola, sindicato dos trabalhadores por empresa. E a unidade se tenta fazer na central sindical. A central sindical tenta juntar todos para tentar. Então é um modelo muito mais fragmentado. O que nós vivemos depois de 88? Quando a Constituição disse que era liberdade com unicidade, ela preservou muitas das coisas que tem a CLT do ponto de vista da organização sindical. Mas não preservou a Comissão de Enquadramento Sindical, ou seja, o Estado deixou de ser o Estado que diz quem pode ser sindicato, qual a categoria. Há uma discussão jurídica se o quadro de atividades e profissões que existiam continua ou não continua. Se continua, congelou em 88 a estrutura econômica brasileira. Nada poderia ser diferente depois de 88. A vida tem mostrado que não continua. Porque, no concreto, a Constituição também não disse que tinha que ter o registro do Ministério do Trabalho e Emprego. Demorou alguns anos para o Supremo dizer, enquanto não tiver uma lei que defina o registro sindical, cabe ao Ministério do Trabalho registrar os sindicatos, ou seja, atribuir a personalidade sindical e velar pela unicidade sindical. Velar. Preservar a unicidade sindical. Unicidade sindical é essa, hoje, que é tamanho mínimo um território. Isso causou inúmeras confusões. Ao mesmo tempo, a Constituição deu o direito à organização sindical dos servidores públicos. Mas não disse como eles podem se organizar. E o Ministério do Trabalho tem que velar pela unicidade sindical também no serviço público. Só que aí no serviço público, a estrutura de organização dos servidores do serviço público, do trabalho dos servidores públicos, não é igual a das empresas, do regime seletista, é diferente. Esse modelo esquizofrênico gerou uma situação. Vou citar alguns casos que a gente tem no Brasil muito interessantes. Ferroviários. Ferroviários no Brasil, os sindicatos foram construídos, os sindicatos ferroviários por linha. Então, antes da criação da Refesa, você tinha no sul do país, no sudeste, mas fundamentalmente tinha organização ferroviária, ferrovias. Então você tinha o sindicato dos trabalhadores ferroviários da Sorocabana. Sindicato dos trabalhadores rodoviários da Ferrovia Brasil Central. Trabalhadores ferroviários da Leopoldina. O que era isso? Eram linhas que saíam, boa parte de São Paulo ou do Rio, e saíam atravessando o estado, atravessando estados. Por exemplo, algumas nasciam no Rio, passavam por Minas Gerais e ia terminar em Mato Grosso do Sul. Alguém do Ministério quer falar comigo? Eu esqueci de... Com o modelo de município, este modelo que representava numa mesma cidade como São Paulo, tinha 4, 5 sindicatos ferroviários, cada um de uma linha. Mas agora pode criar um sindicato ferroviário de trabalhadores da indústria ferroviária de São Paulo. Pode juntar todos, desorganizar o que estava organizado secularmente, né, do ponto de vista dos trabalhadores. Você tenha modelos de organização sindical no Brasil, com exceção do Sudeste, na maioria dos estados brasileiros, os sindicatos são estaduais. Passou a bastar uma assembleia de alguns poucos, numa sala escondida em algum canto, para criar um sindicato de um município. Como o Ministério do Trabalho não é quem enquadra sindicalmente, ele não concede, ele apenas registra e toma conta da unicidade sindical, basta não ter mais de um naquele canto que pode ter um sindicato. Então o Ministério do Trabalho continuou tendo seu papel, um papel de registro sindical de unicidade, de conceder a personalidade sindical, mas não há um enquadramento sindical, passou a ser absolutamente livre a criação do sindicato.
É mais fácil criar um sindicato do que qualquer coisa. Não tem quórum, qualquer quantidade de trabalhadores pode criar um sindicato. Não tem quórum, não tem regras praticamente nenhuma. Antes de 88, apesar de ser o Estado, se tivesse mais de uma associação criada no mesmo município, o Ministério do Trabalho poderia considerar, deveria considerar, dar a personalidade sindical para que tivesse mais filiados. Se tivesse dois grupos tentando criar um sindicato, o que conseguisse mais filiados tinha preferência. O conceito de representatividade estava na CLT. Não era praticado pelo Estado, pelo Ministério do Trabalho, mas estava lá na lei. Agora não tem conceito de representatividade. O que isso levou? Levou nós pularmos, nós temos hoje, nos últimos 10 anos, 15 anos mais fortemente, nós passamos para, temos hoje em torno de 10.500 sindicatos de trabalhadores no Brasil. E tem mais no Ministério do Trabalho, em torno de 2.500 pedidos de criação de sindicatos. Sindicatos com as denominações, a construção de categoria, o mais dísparo e o mais criativo possível. Então você tem setores que eram secularmente organizados todo de um determinado segmento. Não, mas eu sou uma categoria nova. Eu não sou aquela categoria. Eu sou trabalhadores na indústria de confecção de roupas brancas. Isto é uma categoria. Ou trabalhadores na indústria metalúrgica, né, de veículos de 2 rodas, não de 4. Então, esse processo de inexistência, de um lado tem liberdade, de outro lado mantém unicidade sindical, por outro não tem o conceito de representatividade, da filiação de quem tem mais filiado. Este modelo, no lugar de estimular a unidade, estimulou a fragmentação dos trabalhadores. Esse modelo, e é em cima disso que nós estamos trabalhando hoje. No Ministério do Trabalho nós estamos fazendo, eu vou só concluir, estamos fazendo um esforço, junto com as centrais sindicais, junto com as confederações patronais, de rever, no limite do que a Constituição nos permite, esse modelo para evitar que seja utilizado para fragmentar. Então nós reelaboramos formalmente os documentos formais que podem ser criados no sindicato, passamos a exigir coisas simples, como um edital tem que ter alguém que assina, esse alguém tem que botar um endereço, esse alguém, quando você der entrada no Ministério, tem que dizer, apresentar documento mostrando que é daquela categoria. A diretoria tem que apresentar documento mostrando que é daquela categoria. Porque estava sendo criado sindicato no Brasil onde não sequer tinha chegado àquele determinada indústria. Por exemplo, em Goiânia e Recife, a Fiat estava optando se ia botar uma fábrica em Suape, e de repente optou por botar em Goiânia. Bastou anunciar para 3 grupos criaram o sindicato da indústria metalúrgica de Goiânia. Você não precisava nada. Então passamos a ter um conjunto de exigências formais para pelo menos ver se as pessoas representam aquela categoria. Quer dividir um sindicato? Tudo bem, maravilha, não pode ser proibido, porque tem liberdade. Mas faça uma assembleia de ratificação. Por quê? Porque se a primeira assembleia que criou o sindicato foi secreta, fantasma, meia-noite do Natal, como tem casos concretos realizados, né? A segunda não será mais fantasma. O outro sindicato está perdendo base, vai saber, vai poder mobilizar os trabalhadores para discutir, debater. Ou seja, os trabalhadores participarem da decisão. Estamos discutindo com as centrais sindicais e os empregadores uma atualização do quadro de atividade de profissões, que estamos chamando de tabela de categorias, para dizer, processamento de dados é o que mesmo? Tecnologia da informação está dentro do o antigo processamento de dados? É uma categoria só, processamento de dados, informática, tecnologia de informação, desenvolvimento de software. É a mesma coisa? Criando uma tabela para conceituar o que é o setor, para impedir a fragmentação. Já que não pode ter 2 sindicatos na mesma categoria, tem que dizer o que cada categoria significa, representa.
Estamos fazendo esforço com as centrais, estamos fazendo um esforço no serviço público, de conceituação do que são conceitos, qual é a categoria, o que é categoria no serviço público. É por poder, é por esfera, União, Estado e Município, é por setor, política pública, saúde, educação, é por carreira, tentando conceituar isso. E no mundo rural, também estamos tentando conceituar no mundo rural o que é categoria dentro do campo brasileiro hoje. Então estou fazendo esforço para poder, via um debate livre com as centrais sindicais, as confederações, conceituar categoria, definir o conceito de cada categoria, para que a gente possa, Ministério do Trabalho, possa operar o registro, não nos cabe mais o enquadramento nem a concessão, o registro daquelas entidades. Neste modelo brasileiro não tem sindicato por empresa. Neste modelo brasileiro, conviveremos com o sindicato de profissões liberais e de categorias diferenciadas, que são aquelas que a lei previu que tem suas diferenças. Mas a gente está tentando fazer um esforço para que a gente não possa sonhar que daqui a 20, 30, 50 anos, no lugar de ter 15, 20 mil sindicatos, nós possamos começar a caminhar para reduzir a quantidade de sindicatos no Brasil, porque nós estamos convencidos de que é melhor nós termos no Brasil algumas centenas de sindicatos, poucos milhares de sindicatos, de milhares de trabalhadores, do que cada setor, cada pousante ter um sindicato. O ideal é que a gente pudesse fazer uma alteração em emenda constitucional e acabar com a necessidade prevista na lei. O ideal é que a gente pudesse acabar a contribuição sindical compulsória. O ideal é que a gente pudesse colocar que é livre os trabalhadores se organizarem como quiserem e representa quem tiver mais filiado. Isso era o ideal. Neste modelo legal que nós temos, nós não podemos praticar essa liberdade com instrumentos formais tão duros para os trabalhadores. Por último mesmo, falta ao sindicalismo brasileiro coisas que aqui tem, né? E no modelo sindical de processamento da área. Falta ao sindicalismo brasileiro organizações no local de trabalho, comissões de empresa, porque os sindicatos fortes são aqueles no mundo, são aqueles que começam a organização dentro da empresa. Falta no modelo sindical brasileiro regras que obriguem que os sindicatos tenham eleições periódicas. Tem sindicato que tem mandato de 10 anos. Tem sindicato que o presidente diz quem pode se filiar. Tem sindicatos que não faz assembleia de prestação de contas, não faz assembleia para aprovar o acordo coletivo. Então, a liberdade que a Constituição colocou, a forma que foi colocada, na verdade, melhorou e piorou a prática sindical no Brasil. Nós temos que lutar contra isso, porque não há, numa sociedade capitalista, nós somos sociedade capitalista, não há avanços reais que se fiquem para a sociedade sem ser uma organização dos trabalhadores forte, né, capaz de influenciar os rumos do país. Obrigado. Na sequência dos painéis, passaremos a palavra para o Dr. Carlos Chagas, que vai falar para nós sobre liberdade e autonomia sindical. Bom dia a todos. Primeiro, devo aqui felicitar o SINDPD por essa iniciativa. Esse é um tema muito importante. Particularmente, eu sou professor de Direito Coletivo do Trabalho há 12 anos. E uma das coisas que nós temos lutado na academia e junto com as centrais sindicais, aqui no Ceará nós temos o Fórum das Centrais Sindicais, né, onde é um espaço de diálogo entre as centrais sindicais, dentre outros temas sobre a organização sindical aqui no estado do Ceará. E debater a organização sindical hoje é um tema muito importante. E, lamentavelmente, essa não é uma discussão que chega dentro das empresas, nos corredores das empresas. Não chega aos trabalhadores, há uma distância muito grande, né? E, somada à desinformação, né, isso se torna um grande problema. Então, estarmos aqui hoje, né, dentro do CERPRO, discutindo um tema sobre a organização sindical, liberdade sindical, esse é um grande passo.
Esse é um grande passo. Creio que é por aí. É dentro das empresas que nós temos que levar esse debate sobre a organização sindical. Tem um tema muito complexo, que seguramente não teríamos como esgotar aqui nesse momento para aprofundarmos um pouco mais sobre o tema. Mas aqui é um ponto de partida. Aqui o nosso propósito é trazer reflexões, fazer com que todos que estão aqui presentes, e nós que estamos do lado de cá também, saiamos aqui pensando, refletindo sobre esse tema, né? Para vocês terem uma dimensão, quando nós falamos em organização sindical, em liberdade sindical, nós estamos falando de um tema que diz respeito aos trabalhadores do mundo inteiro, os trabalhadores de todos os povos. Só para vocês dimensionarem essa relevância do tema, nós temos especificamente um organismo internacional que integra o conjunto das Nações Unidas, que é a Organização Internacional do Trabalho, e dentro da OIT nós temos um organismo dentro da OIT que trata exclusivamente de liberdade sindical, que é o Comitê de Liberdade Sindical. Está logo no preâmbulo da Constituição da OIT, logo falando sobre a liberdade sindical. Os sindicatos são responsáveis. Os sindicatos os sindicatos eles têm um papel fundamental tanto nas ditaduras quanto nas democracias. Os sindicatos são responsáveis, são os chamados corpos sociais intermediários, são os guardiães dos direitos fundamentais. Então, para que possamos ter uma noção do tema, da relevância do tema, né? E eu vou fazer a ordem inversa que o Messias aqui colocou. O Messias fez um retrospecto histórico, né? Veio do começo ao fim, eu vou fazer a ordem inversa, vou do fim ao começo, né? E o que nós observamos é que o Messias colocou, nós temos hoje fora do nosso país um processo largo, na Europa sobretudo, de fusão de sindicatos. Isso para aumentar o poder de barganha dessas entidades. E quando nós falamos em sindicato, nós não estamos falando de sindicato que vai discutir apenas com o patrão, não, com o empregador. Os sindicatos têm uma importância muito grande nas políticas de Estado. Então, sindicatos pequenos, sem força, não só ele não tem possibilidade de negociação com o empregador, como também para influir nas políticas públicas também ele vai ter uma dificuldade maior. Então, o que nós temos observado em escala mundial, algumas exceções desse movimento ao Brasil, é que hoje nós passamos por um processo de fusão, e faz sentido, porque o sindicato ele traz a ideia da unidade, né? É a unidade na diversidade, né? Então, é importante a construção da unidade. É natural que pensemos diferentes, isso é extremamente normal. Viver em sociedade é viver conflitos. Nós vivemos cotidianamente os conflitos, não é diferente da nossa organização, né? Então, temos então esse processo de fusão. No Brasil, aqui como foi colocado também pelo Messias, nós estamos na direção inversa. O Messias falou em mais de 15 mil sindicatos. Mais de 15 mil sindicatos registrados. Porque os sindicatos de servidores municipais, eles não têm o menor interesse em registrar junto ao Ministério do Trabalho. Porque os outros sindicatos têm porquê. Só com o registro no Ministério do Trabalho é que é possível haver o desconto e o recebimento da contribuição sindical, né? Mas os municipais não têm contribuição sindical, então não tem interesse nenhum em fazer o registro. Pelo IBGE, essa é uma estatística de 2001, nós temos 24 mil sindicatos. No Brasil, se cria 250 sindicatos por ano. Ou melhor, mais de 250 sindicatos por ano. Isso com uma taxa de sindicalização que não é das maiores. Nós temos uma taxa de sindicalização um pouco mais de 20%. Né? E a pergunta, por quê? Qual é a melhor forma da gente se organizar? Qual é a melhor forma dos trabalhadores obter esse nível de organização? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que ter muita clareza. Né? E por que essa realidade tão fragmentada? Né? Bom, um grande professor
paulista, que eu tenho um grande apreço, né, pelo seu trabalho, pela sua reflexão, José Siqueira Neto, ele coloca o seguinte, que isso tem um ingrediente cultural. Porque as mesmas razões que hoje levam essa fragmentação no movimento sindical, nós observamos dentro do Pacto Federativo Brasileiro. Hoje nós temos a criação de municípios, cada vez mais criando municípios. Como é que a gente resolve as nossas divergências? Fragmentando, né? Apartando. Isso acontece na esfera política também. E agora nós vimos o Congresso apoiando a criação de mais municípios. Então, quando eu não tenho, eu fragmento e crio outro segmento. Em lugar de enfrentar as divergências, de buscar a unidade na diversidade, o que a gente observa dentro do processo político brasileiro é uma cultura fragmentária. A solução é a fragmentação, né? Além dessa causa, nós estamos aqui tentando discutir por que esse grande número de entidades sindicais no país. Se na Europa nós temos esse processo de fusão de entidades, por que nós temos esse movimento de fragmentação dentro do movimento sindical? Nós estamos buscando os porquê. O primeiro, nós colocamos um aspecto cultural aqui colocado há pouco. Mas tem outros aspectos. Nós podemos dizer que a organização sindical no Brasil, estruturada, né? Nós estamos falando de algo em torno de 80 anos. 80 anos de movimento sindical. Esses registros que o Messias falou, da época do Lidolfo Collor, nós estamos falando de algo em torno de 80 anos. Nesses 80 anos, nós tivemos duas ditaduras. 37 a 45, Getúlio, 67 a 84, né? De 67 a 64, perdão, é o ato institucional que aqui está presente. De 64 a 84, 20 anos depois. Então, nesses 80 anos, estava há pouco falando, nós temos algo em torno de uns 35 a 37 anos de ditadura. Dos 80. Coloque mais 10 anos de política neoliberal. Nós vamos chegar a 47. Então, a metade de toda a história da organização sindical brasileira, nós vamos ter movimentos, né? E aqui nós vamos ter primeiro 37 anos, algo em torno de 37 anos de ditadura e mais algo em torno de 10 anos de políticas neoliberais. E aqui é importante que a gente tenha a noção de qual o papel do sindicato nessas três realidades: democracia, de ditadura e do modelo neoliberal. Na ditadura, os sindicatos passam a ser um braço forte do Estado. E nas ditaduras, há uma imposição da unicidade. Porque não interessa a liberdade sindical para as ditaduras. Interessa que exista um sindicato e um sindicato que sirva ao Estado. E foi assim que foi instituído, né, no Estado Novo, o modelo sindical brasileiro. Não interessava a liberdade. Mais de um sindicato, não, tem que ser apenas um. Nas democracias, nos interessa a liberdade, e uma liberdade casada com um grau de representatividade. Nas democracias, nas verdadeiras democracias, só há personalidade sindical se houver efetiva representatividade. E se não tiver representatividade, perde a personalidade sindical. E nos modelos neoliberais, interessa a fragmentação da organização dos trabalhadores. Interessa o sindicato por empresa. Porque quando eu crio um sindicato por empresa, aumenta o nível de interferência do empregador na organização dos trabalhadores. Né? Então, nós temos essas três realidades. Né? Essas três realidades. O que nos interessa, de tudo aqui que nós falamos, algo que me parece que é básico dentro do movimento sindical é que possamos assegurar efetiva representatividade às entidades. Claro, se eu tenho uma entidade que é um alter ego de uma coletividade, se ela representa, né, o nome sindicato vem do francês, síndico, aquele que representa, né, a mesma raiz, né, ele tem que ter representatividade, ele tem que ter respaldo da base.
ele tem que ter respaldo da base representada, né? Isso é importantíssimo, né? Bom, voltando, disse que estava fazendo um curso inverso, nós estamos completando agora 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. E eu tive a oportunidade de ler os debates, agora, né? 5 de outubro, né? A conclusão dos trabalhos. E eu tive a oportunidade de ler os debates da Assembleia Nacional Constituinte sobre o modelo de organização no Brasil. E foram debates, eu diria que um dos debates mais acalorados que existiram na Assembleia Nacional Constituinte. Porque de um lado nós tínhamos aqueles que defendiam a liberdade, e de outros que entendiam que manter a unicidade é manter a unidade dos trabalhadores. Que a unidade se mantém pela via institucional. Ao meu ver, é equivocado. Não vai ser com 4 paredes ou com lei que nós vamos construir uma unidade dos trabalhadores e ter um nível maior de organização. Né? Eu estou me lembrando aqui um debate do Meneghelli, aqui, que ele, quando ele falava, você é a favor da unicidade? Aí ele, não. Você é a favor da pluralidade? Ele, não. Você é a favor de quê? Só a favor da liberdade. Se os trabalhadores quiserem se organizar a partir de sindicatos, com poucos sindicatos e com um modelo único, que seja. Se quer decidir a partir de um modelo onde haja um número muito grande de sindicatos, seja, que haja efetiva liberdade, que os trabalhadores brasileiros encontrem a melhor forma de se organizar. Essa era a posição muito clara. Os debates, vale a pena ver os anais da Assembleia Nacional Constituinte, porque ele vai trazer muito do que, vai explicar muito do modelo sindical brasileiro hoje. E ao final da Assembleia Nacional Constituinte, nós vimos um híbrido, que o Messias chamou aqui de um modelo esquizofrênico. Algo que nem uma coisa nem a outra. Nem é um modelo de liberdade, nem é um modelo autoritário estabelecido na época da ditadura varguista. Nós temos algo, um híbrido aí, muito delicado, e que traz para todos nós, para os atores sociais, para a academia, um grande trabalho, um árduo trabalho. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a manutenção da unicidade sindical. Portanto, tem monopólio, as entidades mantêm o monopólio de representação. O monopólio. Isso quer dizer que a aferição da representatividade só acontece nas eleições do sindicato. E olhe lá. Enquanto nas verdadeiras democracias você tem mais de uma entidade e imediatamente o trabalhador pode migrar de um para outro sindicato pela filiação, no Brasil isso não é possível. Porque as entidades têm monopólio de representação. Primeiro ponto. O segundo, manteve a contribuição sindical. Esse prejudica ainda mais a representatividade, porque o sindicato não precisa fazer nada para receber a contribuição sindical. Pelo contrário, ele pode se isolar da base e ele recebe, mesmo assim, a contribuição sindical. Nós temos estatísticas no último censo sindical de 2001, e aqui fica uma pergunta, por que nós estamos há 12 anos do último censo sindical, revelava que nós tínhamos um percentual, salvo me engano, de metade dos sindicatos que nunca tinham feito uma negociação coletiva. Ou melhor, que não tinham feito negociação coletiva nos últimos 2 anos. Nós tínhamos um percentual de algo em torno, eu estava procurando aqui, eu fiz um levantamento de algo em torno de 15% a 20% dos sindicatos que tinham apenas, não passavam de 100 associados. Me digam qual é o sindicato que pode, com menos de 100 associados, fazer alguma coisa. Então, era um quadro. Então, manteve-se a unicidade e a contribuição sindical, ela mantém, lamentavelmente, e ela segue na direção contrária, que as entidades tenham representatividade. E terceiro, deu um passo muito importante. Mas a Assembleia Nacional Constituinte, ali era um processo de redemocratização, já se temia os ventos do neoliberalismo. O que ele fez? Não admitiu o sindicato por empresa. O sindicato tem por base mínima a de um município, não permitindo o sindicato por empresa. E por que se fez isso?
Porque para se evitar que as políticas, como já se anunciava, né, já uma nova etapa, Reagan dizendo que não existe isso que vocês chamam de sociedade, existe um conjunto de homens e mulheres, Thatcher, do outro lado também, fazendo a defesa de um modelo onde o Estado não intervém nas relações sociais. Nós já se anunciava um momento muito difícil para as organizações sociais. Né? E o que acontece? Vocês imaginem se tivesse passado o sindicato por empresa nos 8 anos de FHC aqui no CERP. Se existisse um sindicato por empresa no período do Fernando Henrique Cardoso, perdão, misturei tudo aqui, do Fernando Henrique Cardoso. Seria muito complicado nas estatais, porque numa hora dessa existiria um sindicato por empresas, e na época, se mantendo a unidade maior, foi difícil o trabalho de resistência, de desmonte das conquistas sociais. Imagine se nessas épocas difíceis existissem sindicatos por empresas. Né? Esse foi um passo dado. Né? Outro dado lamentável na Assembleia Nacional Constituinte, né, é que nós não tivemos a vinculação do movimento sindical à organização nos locais de trabalho. É bem verdade que tem lá no artigo 12º da Constituição Federal, assegurando a manutenção de um representante a cada 200 trabalhadores, e que lamentavelmente o Parlamento brasileiro, até hoje, 25 anos depois, ainda não regulamentou esse dispositivo. Né? Mas certo é que tem muito trabalho, né? Então temos que esperar mais 25 anos para que os trabalhadores possam ter esse dispositivo regulamentado. Esse modelo gerou alguns desvirtuamentos muito sérios. Sindicalistas com aviãozinho, né? Com grandes mansões. Né? Isso, no Sul, isso acontece com um nível de frequência muito grande. Né? Então gerou muitos desvirtuamentos. E em função disso, desse caos sindical que nós vivemos, com esse número crescente, onde nós seguimos na direção contrária da unidade, mas seguindo na direção da fragmentação, em 2005 foi proposto o Fórum Nacional do Trabalho. Né? E a partir de um grande diálogo tripartite envolvendo empregadores, empregados e o Estado, né? Se chegou a um modelo muito interessante, particularmente eu defendi esse modelo, né? Analisando depois de estudar. É um grande diálogo, porque nós temos que passar por uma transição, uma grande transição do que existe hoje para um outro modelo. E a reforma, tal como foi proposta, ela nos oferecia isso, essa grande transição para um sindicato com mais representatividade. O modelo apresentado no Fórum Nacional do Trabalho, as entidades tinham que ter nos seus quadros filiados pelo menos 10% da base representada. E se não tivesse, perdia o monopólio de representação. Aí você tinha, de fato, sindicatos representativos. Né? Aí você tinha, de fato, sindicatos representativos. Lamentavelmente, o projeto do Fórum Nacional do Trabalho está lá engavetado, né? Engavetado no Congresso Nacional, não anda. E mais, nós sabemos que não há disposição política, inclusive de muitas centrais sindicais, que ele anda. E a gente tem que falar isso muito claramente. Né? Até quando, né, nós vamos caminhar nessa direção? Agora, essa pergunta ela casa com esse momento agora. Porque nós estamos aqui dividindo essa responsabilidade com todos os trabalhadores. De debater, né, de qual a melhor forma de organização. Né? Para isso nós temos que estar estar participando dos debates com o movimento sindical. Né? E o que nós observamos é um distanciamento, isso em âmbito nacional, há um distanciamento dos trabalhadores, das suas entidades sindicais, por diversas razões, às vezes por conta das suas direções, às vezes por conta do medo. Eu não me esqueço um dia que na época eu advogava para os trabalhadores aeroportuários. Eu estava na Infraero, eu estava com alguns dirigentes sindicais, e o que a gente observava é quando o dirigente sindical chegava perto do trabalhador, saía correndo de longe. Não queria nem chegar perto do dirigente sindical, porque ele não queria que ninguém visse
ele perto dos dirigentes sindicais. Né? Então, é essa realidade que nós estamos lidando. Né? Uma realidade muito difícil, mas que nós temos que construir. Nós temos que ter disposição de construir o novo. Né? E para isso, exige unidade. É isso. Obrigado.